Olá! Março foi um mês positivo para a renda fixa em geral, apesar da volatilidade elevada observada no decorrer do mês. Conforme temos destacado, a desvalorização do dólar continua sendo a principal responsável por essa dinâmica mais benigna neste primeiro trimestre. Em março, o real voltou a se valorizar, saindo de 5,88 para ao redor de 5,70, e com isso os temores com as perspectivas para a inflação acabaram arrefecendo um pouco, abrindo espaço para a redução de prêmios na renda fixa. As taxas pré-fixadas apresentaram uma redução entre 20 e 30 pontos base no mês, dependendo do vértice considerado. Já as NTNBs apresentaram um comportamento mais heterogêneo, com alta de taxas nas NTNBs mais curtas e quedas entre 10 e 20 pontos base nos papéis mais longos. Os principais benchmarks de renda fixa conseguiram superar o CDI de 0,96%, com exceção das NTNBs até 5 anos que renderam um pouco menos no mês. Já no acumulado do ano, todos os benchmarks mais importantes de renda fixa superam o CDI de 2,99%. Neste primeiro trimestre, o destaque fica com o desempenho dos ativos pré-fixados, principalmente os vencimentos mais curtos, cujas taxas recuam perto de 150 pontos bases. Já o pré-longo também acumula uma boa performance, porém com quedas menos expressivas. Para referência, o pré de 3 anos hoje negocia ao redor de 14,7% ao ano. As NTNBs continuam atrasadas quando observamos o ano de 2025 como um todo até aqui. As taxas dos papéis curtos subiram, enquanto as taxas dos títulos médios e longos seguem mais ou menos no mesmo nível que estavam no final do ano passado. A rentabilidade acumulada pelas NTNBs nesse primeiro trimestre só foi favorável em grande parte graças à contribuição que o IPCA agregou no período, da ordem de 2%. Hoje é possível adquirir uma NTNB curta com prazo inferior a 5 anos, recebendo um juro real acima de 8%, enquanto as mais longas negociam ao redor de 7,5% ao ano, nos dois casos, patamares de taxas historicamente bastante elevado. Em termos de valuation, a curva pré-fixada já precifica novas elevações da Selic nas próximas reuniões do Copom, até ao redor de 15,5%, pouco acima de nosso cenário base de 15,25%. Acreditamos ainda num período prolongado de estabilidade da Selic e, diante das incertezas do cenário, achamos prudente ainda manter uma alocação cautelosa em pré, condizente com nossa recomendação atual, um nível abaixo do neutro. Já em relação ao juro real, esta continua a ser nossa classe favorita, tanto por conta do patamar de juro historicamente atrativo, quanto principalmente devido à proteção contra a inflação que esta classe proporciona, justificando nossa recomendação um nível acima do neutro nesta classe. Em abril, o cenário internacional deverá continuar a ser protagonista. Espera-se o anúncio de novas tarifas dos Estados Unidos já no início do mês, o que tende a manter a volatilidade ainda elevada. Afora isso, será importante ver como será o comportamento da atividade e da inflação no Brasil. Na renda fixa é isso, obrigado. Olá, meu nome é Rodrigo Lopes, estrategista de renda variável. O Ibovespa fechou março com alta de 6,1%, sua melhor performance mensal desde agosto do ano passado, e no ano já acumula ganhos de mais de 8%. Em dólar, a Bolsa Brasileira sobe 14% em 2025, comparado a um ganho de quase 3% dos seus pares emergentes e uma queda de 4,4% do S&P. Em março, a Bolsa Brasileira continuou a se beneficiar de um cenário externo mais benigno, marcado pela narrativa ao redor do fim do excepcionalismo americano observado nos últimos anos. Enquanto incertezas acerca de novas tarifas levaram a projeções de crescimento do PIB nos Estados Unidos para baixo, o anúncio de aumento de gastos com defesa na maioria dos países europeus e de medidas de estímulo fiscal na Alemanha levaram projeções de crescimento de PIB na Europa para cima. Na China, novos avanços na área de tecnologia continuam a impulsionar compras de ações de empresas do setor, beneficiando o fluxo para mercados emergentes como um todo. Apenas em março, investidores estrangeiros destinaram cerca de 12 bilhões de reais para a compra de ações brasileiras.
Em termos de múltiplos, o Ibovespa continua a negociar em patamares muito abaixo não só de sua média histórica, mas também quando comparados a seus pares emergentes, enquanto os gestores locais permanecem pouco alocados na classe. Assim, em nosso comitê de investimentos de março, decidimos aumentar a exposição à Bolsa Brasileira de um nível abaixo do neutro para um nível neutro. Não obstante, além do risco de um acirramento das disputas comerciais mundo afora com aumentos de tarifas nos Estados Unidos, destacamos os fundamentos locais mais fragilizados, com as expectativas de lucros das empresas para 2025 sendo revisadas para baixo. Obrigado pela atenção e estamos à disposição para eventuais dúvidas.